De imediato, passaremos ao primeiro painel desta manhã, com a doutora Marie Cassandra Barbosa, nascida na França, onde atuou até os 16 anos. Mudou-se para Portugal e depois para o Canadá. E também teve uma passagem pelos Estados Unidos. Nos últimos anos está aqui no Brasil. Ela é formada em Psicologia Forense pela Universidade Wilfrid Laurier, no Canadá, e Direito Internacional pela Universidade Windsor, no Canadá. Ela é fluente em francês, português, inglês, italiano e espanhol. Atuou nas áreas de Psicologia Forense no Tribunal Supremo do Canadá e depois voluntariamente nas Nações Unidas durante 12 anos como representante da World International Assistance Organization. Fez parte da campanha de Sheila Copps, ex-primeira-ministra do Canadá, e desde 96 vem trabalhando com várias organizações e pessoas no processo do resgate da soberania e corporações individuais. Atualmente está cursando Direito Internacional pela Universidade La Home, na Universidade de Brescia. Doutora Cassandra vai abordar o tema Soberania e Direito Natural pelo tempo de 50 minutos e depois da sua manifestação nós iremos abrir para os questionamentos. Portanto, convido para que venha ao púlpito a doutora Cassandra Marie Barbosa. Bom dia, doutores. Hoje, esse título, ele tem uma das maiores responsabilidades perante os eventos que hoje estamos testemunhando no Brasil. Desde a década de 90, a sociedade internacional vive um radical processo de reestruturação que tem resultado na consolidação de uma ordem mundial marcada claramente pela desigualdade entre países, acentuando cada vez mais o status de países pobres e países ricos. Soberania, direito natural no âmbito... Temos a soberania e direito natural no âmbito do direito internacional. Por quê? Porque o Brasil, hoje mais que tudo, ele está no âmbito internacional. Por mais que nós tentemos dizer que nós somos uma soberania nacional, para nós podermos atuar mundialmente, nós temos que ter essa parentese internacional. Então, o Estado é definido por muitos como uma organização de soberania. Para eles não existe Estado sem soberania, mas de que Estado nós estamos falando? Todos entendemos que a soberania é considerada e respeitada como uma autoridade superior, que não pode ser limitada a nenhum outro poder. Ela é íntegra e universal, enquanto o Estado é territorial. Não pode sofrer alterações ou restrições de qualquer tipo. No entanto, a soberania relativa ou condicionada por um poder normativo dominante não é soberania. É o que nós temos hoje no Brasil. Então, adentro nesse assunto, gostaria de mencionar Francisco Soares. Ele fala: um poder deve ser considerado soberano quando não há outro que lhe seja superior, pois esta palavra significa a negação de um poder superior ao qual deves obedecer quem o detém. Então, como analisar o processo da soberania como um poder de Estado, enquanto outros preferem tratar a soberania como a qualidade do poder do Estado? Existe uma grande diferença entre a qualidade de algo e o poder do mesmo. Se estamos falando em poder, a quem pertence esse poder hoje?
Então, qual a noção jurídica da soberania verdadeira? Não existe Estado sem soberania. Daí a definição do Estado contemporâneo como a organização da soberania. Mas como é que nós vamos interpretar isso? Não podemos abordar nada com precisão, nem tirar qualquer conclusão sem sabermos a base de onde vem a história. Mas qual é a história? É tanta. Napoleão dizia uma frase muito interessante que é: a história é um conjunto de mentiras às quais se chegou a um acordo. Conhecimento hoje é uma arma letal para todos nós. Nos tempos antigos, a organização política dos grupos sociais acontecia através da intuição. Interessante, não é? O que é intuição? A intuição é a faculdade, o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou de análise. Uma forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou à realidade concreta. Então, daí, dessa primeira instância, onde é que nós temos os grupos sociais políticos, nós estamos falando em mil e mil anos atrás, surgiram os líderes, que se sobressaíam pela valentia a qual o povo corria para poder alcançar objetivos. Com o passar do tempo, a sociedade foi exigindo cada vez mais um direito codificado, ou seja, uma sociedade politicamente organizada, segundo as intenções políticas que determinavam normas jurídicas, que tem a sua fundação no princípio da legalidade, hoje traduzida em submissão de todos os cidadãos, com finalidade de realizar o bem comum. Eu adoro essa palavra, bem comum. Mas o que é o bem comum? Porque eu acho que existe uma diferença entre o bem comum do povo, o bem comum político, o bem comum jurídico. Não estou falando da ANAB. O bem comum. O bem comum se refere aos bens específicos que são compartilhados e beneficiam a todos, ou quase todos. Os membros de uma comunidade dada com os requisitos básicos para uma vida digna: comida, água, terra, moradia, conhecimento e serviços públicos, educação, saúde, energia e por aí vai. Mas o que é o bem comum no plano da economia política? Um bem normal é aquela cujo demandamento aumenta conforme a renda das pessoas. Ou seja, há uma relação diretamente proporcional entre a renda e o consumo deste bem. Como o próprio nome indica, estes bens são a maioria na economia, ou seguem a lógica básica de que quando maior a renda, mais será o consumo. Diferente? Dois conceitos, não é? O historiador Fustel de Coulanges sempre argumentou que, como todas as ciências, a história como ciência consiste em constatar os fatos. E falava muito na lei dos tempos antigos, onde existiam 13 institutos fundados e estabelecidos nas sociedades gregas e italianas, na origem da religião, doméstica, família e direito de propriedade. Então, os 3 poderes lá atrás não são os nossos 3 poderes. É a religião doméstica, família e direito de propriedade. Nos tempos mais remotos, a sociedade era conhecida através da família, que era formada a partir de um tipo de religião doméstica. Um fogo sagrado era acendido em um altar, onde se realizavam os cultos aos antepassados, que eram vistos como divindades. Um fogo que era mantido sempre vivo e era a propriedade exclusiva da família. Vemos vestígios disso
com as vestais de Roma. Não sei se alguém conhece as vestais de Roma, onde eles tinham que manter o fogo vivo, que viviam suas vidas em detrimento do fogo vivo. Através de Fustec e outros historiadores, sabemos que a família antecedeu as cidades. Eu estou fazendo uma breve história para quem chegou depois sobre como é que o direito soberano veio a ser o que é hoje. Então, nós chegamos em Roma. Quando o Estado de Roma começou a escrever suas leis, encontrou o direito já estabelecido, enraizado nos costumes e fortalecido pela adesão universal, e restou nada ao legislador, já que foi imposto ao mesmo. Então, ele não teve mais nenhum, toma, faz. Tudo nasceu na família, surgiu espontaneamente, já formado dos princípios que a formaram. A decorrência natural de crenças religiosas, universalmente admitidas pelos povos, exerceram seu império sobre as inteligências e as vontades. Foi graças a essa religião doméstica que a família antiga pegou o corpo da sociedade organizada. Tudo tendo como chefe, ou considerado o governo, o pai da família, ou seja, o poder familiar, chamado de pater familiae. As crenças eram suficientes sem a necessidade de imposição ou de uma autoridade de um poder social. Por quê? Porque elas eram puras. A imposição do direito privado de hoje nada mais que impõe sua posição como disciplinário de uma suposta justiça, baseada em interesses políticos, como vamos constatar. O tempo foi passando e ocorrer as reuniões de famílias, pequenas reuniões, que começaram a se reunir para celebrar um culto comum. Então, vamos de reuniões pequenininhas para reuniões maiores. Na Roma Antiga, isso era chamado de curias. Não sei se vocês sabem o termo curias, um termo bem antigo. Me perdi. Então, nós temos as curias. Temos aqui a evolução do sagrado para a divindade superior da imagem de deuses domésticos, em um Deus comum que protegia todo o grupo e que decorria dessa união comum. Aí entra o nosso bem comum. Cada curia tinha um chefe, um curião, que tinha por função principal presidir os sacrifícios na cultura celta, que veio muito antes de Roma. O curião era chamado também de druida por eles. A curia de Roma realizava assembleias e promulgava decretos, e era composto por uma família. Grupo, um deus, um culto, um sacerdócio, uma justiça e um governo. Normalmente o curião era tudo. Era advogado, era juiz, ele que tinha que fazer o serviço. Não sei se era bem pago, mas vamos lá. E como toda evolução natural, a curia continuou crescendo, muitas vezes chamada de tribos ainda hoje existentes em várias partes do mundo. Ocidente, a Ásia. As tribos, por sua vez, por serem viajantes, começaram a formar suas cidades que trouxeram seus costumes junto com eles. O fogo sagrado foi sempre mantido. A religião permaneceu como a base do, então, direito jurídico. Pequenas tribos, aos poucos, foram se apregando umas às outras e formaram cidades. Em si, formando sociedades. O fogo sagrado, incluso, era mantido através de celebrações. Cada cidade, enquanto confederação, era obrigado a respeitar a independência religiosa e civil dessas tribos. Por isso que ninguém, incluso o representante do território, não tinha o direito de intervir nos negócios dessas pequenas entidades. As urbes antigas eram um pivô central dessas cidades, lugar da reunião de tribo e santuário. A religião da época era ainda mantida através do chefe religioso para cada família. A curia tinha seu curião e cada tribo tinha seu chefe religioso.
Então, era uma hierarquia de 3 poderes. Só que os 3 eram ligados. É interessante que sempre trabalhamos com 3, não é? Esse modo de sociedade se estabeleceu em todas as cidades e também, eventualmente, os eventuais chefes se transformaram em arcondes, ou seja, os reis das cidades. Mas o processo foi natural, não resultando em qualquer resistência da parte do povo. Nessa sociedade, o cidadão era reconhecido pela participação dele no culto da cidade, daí o perfeito exemplo da veneração da Vestal. Então, dessa participação nas cidades, vinham os direitos políticos e civis. Se ele não participava, ele não tinha direitos. Se ele participava, ele tinha direitos civis e políticos. É o que é o certo, não é? E aí que, aos poucos, vemos o desaparecimento da liberdade individual. O cidadão passou a se submeter à cidade, a religião e a cidade eram um só, como alma e corpo. O corpo pertencia ao Estado, cujo principal papel era a defesa da cidade, enquanto a alma pertencia à religião, separação. Com o tempo tudo mudou, a política passou à frente da religião. Interessante que Coulanges interpreta que as causas da ruína do regime político criado pela Grécia e Itália aconteceram devido tanto à ordem dos fatos morais e intelectuais, que transformaram as crenças como as ordens dos fatos materiais, que foi a conquista de Roma. Eu sempre falo que os filósofos, em vez de agregar a histórias, acabaram estragando tudo, incluso no fato da soberania. Temos tantas definições. Com a vitória do cristianismo, a religião deixou de ser um pensamento livre para ser uma ideia imposta. Ela deixa de ser doméstica, de uma família ou de uma cidade, para ser universal. Existe, neste momento, uma separação entre governo e religião, onde um não tem mais relação com o outro. A religião vira um ideal absoluto. Igrejas precisam ser construídas para harmonizar esse ideal por eles. Guerras precisam ser travadas. Hereges que não aderem a esse ideal são queimados. O pior inimigo do cristianismo era o paganismo. Por quê? Porque era livre. O Império Romano não reconhecia mais a religião como Estado. Do outro lado, o cristianismo prometia a liberdade e virou omnipotente. E exercitou seu império absoluto sobre seus membros, eventualmente virando a religião oficial do Império Romano. O cristianismo virou a fundação da aspiração à universalidade dentro do conceito da perfeição, promovendo a igualdade dos índividos perante Deus. Quando o papato confere a Carlos Magno o título de imperador romano, baseado em um testamento duvidoso, os grupos sociais da época, tais como senhorias, resistiram ao poder do imperador, gerido através da igreja. É a partir desse momento que vemos uma luta entre o então Império Romano e os poderes da igreja. A soberania esposada por São Tomás de Aquino, eu acredito que vocês já ouviram falar, passa a adquirir outro viés, que mantém a originalidade da soberania, ignorando a igreja e o império, mantendo o ser humano como primeiro da soberania. Então, nós vemos uma transformação do original da soberania num período mais ou menos de 900 anos, e nós temos, então, Tomás de Aquino, que vem e reverte a soberania original. Ele chama a soberania de naturaliter animalis sociale e politicum, é os termos que ele usa em latim. Ele não usava na época a palavra soberania, mas os termos principatus, dignidade de um ente real, um rei, um príncipe. Ele ensina que os estados fazem parte de uma grande comunidade
universal da humanidade com uma lei divina e uma lei comum natural. Por isso que nós temos jurisnaturalismo. Com a qual o direito do Estado deve estar em conformidade. Para ele, o Estado, civitas, é a autoridade dada por Deus. Ou seja, uma comunidade perfeita cuja principal missão era assegurar o bem comum sem interpretação narcisista. A civilização moderna, como a conhecemos, foi marcada por descobrimentos marítimos, comércio internacional, o uso da imprensa, da pólvora, que foi um dos maiores negócios daqueles que tinham direito. E foi nesse período que a palavra Estado sofreu outra modificação. Os 3 poderes representativos do Estado, que eram compostos pela religião doméstica, familiar e direito de propriedade, agora se transformaram nos novos 3 poderes. O clero, a nobreza e o povo. Tudo muda. Incluso o conceito das palavras que são agora regidas pelo poder da Igreja, em constante guerra com o poder da política. A palavra soberania volta a aparecer no termo soberano na linguagem do direito e da política, e é aqui que o Estado soberano fica definido, cimentado como tema por excelência do direito internacional. Então, nós começamos com a soberania natural, individual e se mudou para a soberania do Estado. O Estado é agora tratado pela lei como supremo, mas a importância desse mesmo Estado tinha por fundação a ordem dos fatos e não do direito. O Estado, então, passa a ser definido como o poder soberano de um grupo de pessoas de um determinado território. O que muda? Não muito. Porque o povo ainda é o Estado. Então, para o jurista francês Jean Bodin, a soberania não está limitada por nenhum poder superior. Ele continua o que Thomas falava, trata-se de um poder do Altíssimo, acrescentando que nenhum soberano pode alterar a lei divina ou a lei natural. Nenhum poder pode fazer isso. É através do conhecimento restabelecido por Bodin que é baseado a ideia de uma comunidade mundial governada pelo direito natural no âmbito internacional. Então, o que é o direito natural? O direito natural também é chamado de justnaturalismo. Eu adoro essa palavra. E é o direito inerente de todo ser humano. Desde o nascimento, ele não depende do Estado de nenhuma lei, sendo de caráter universal, imutável e atemporal. Esse direito se baseia nos princípios humanos e na moral. Interessante isso. O poder soberano é considerado sem discussão possível como inerente à própria nação, sabidamente compreendida da comunidade política. O Brasil é soberano. A soberania é a força da coesão, da união da comunidade política, sem a qual esta se deslocaria. Então, não seria possível. Ela cristaliza o intercâmbio de comando e obediência imposto pela natureza e não pelo direito. Pela natureza das coisas e todo grupo social que quer viver. Só é soberano por definição aquele que em nada depende de outrem, nem do Papa, nem do imperador, nem da política, que tudo resolve por si mesmo, que não está ligado por vínculo algum de sujeição pessoal, cujo poder não é temporário, nem delegado, nem tampouco responsável perante qualquer outro poder sobre a terra. O que entendemos por isso é que a soberania é um poder absoluto, indivisível e perpétuo. O chefe do Estado tem que fazer as leis para todo o território,
sem estar sujeito a elas, nem às dos seus predecessores, porque não pode dar ordens a si mesmo. Se ele é o representante. Uma república é sinônimo de Estado, ou melhor dito, comunidade política, não é nada sem o poder soberano. Para ele, a soberania pode ser exercida, na época, por uma monarquia, por uma classe dominante, ou seja, a aristocracia é um povo inteiro. Nós estamos falando nos tempos antigos. Um dos tratados da época que foram de grande importância foram os tratados da paz. Nós estamos falando de 1650 a 1670, que pela primeira vez na história humana reconheceu a soberania de cada um dos estados envolvidos. Quem que estava envolvidos no Westfália? Sacro Império Romano Germânico, a França e a Suécia. A Suécia é o único país que ainda hoje mantém o seu poder diplomático de soberania. Até um ponto que você abre uma conta na Suécia, ninguém tem o direito de entrar, a menos que seja com uma ordem judicial. Então, as primeiras grandes mudanças de 1700 se deu depois da Revolução Inglesa, o conflito de interesse entre a nobreza feudal e a burguesia urbana, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Guerra da Independência Hispano-Americana, isso é muito importante. A Revolução Americana resultou no reconhecimento dos Estados da América pelo Reino Unido no Tratado de Paris, 1783, o maior erro que nós fizemos. A Revolução Francesa aboliu os direitos feudais e proclamou os 3 novos princípios universais: liberdade, igualdade e fraternidade. Já a Revolução Hispano-Americana deu início ao imperialismo norte-americano pelo mundo. Então, prestem atenção, a Revolução Hispano-Americana deu início ao imperialismo norte-americano pelo mundo, 1898. A justificativa deles, eles estavam preparando as nações subdesenvolvidas para a democracia. O resultado de todas essas revoluções trouxe a ideia do Estado-nação como conceito superior. E é daí que vem o conceito da soberania popular e da liberdade individual. Não são as minhas palavras, são as palavras de Rousseau. Aí o poder do Estado-nação se fortalece na Europa, sob a influência direta do sentimento nacionalista semeado pelos Estados Unidos. Interessante, eu conheci a pessoa que falou isso. No começo, o influxo da globalização, os Estados se desfazem de boa parte de suas funções, adentrando o processo de privatização de todos os serviços públicos. Essa pessoa que falou isso é o Coronel Manuel Cambyses Jr. Muito interessante essa pessoa, eu só vim a descobrir ele recentemente. Um conhecido do nosso presidente Bolsonaro. Ele foi conselheiro do Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica. E ele estava investigando essa globalização. Ele escreveu uns artigos muito bons, assim, muito bons mesmo. E aí ele fala assim, cada vez mais neste momento, estamos falando de 1800, os Estados se distinguem das corporações privadas. Os cidadãos cada vez mais desassistidos observam como ao seu redor tudo passa a reger-se pelas exigências e pela ética do capital privado americano. É o resultado inevitável da homogeneização planetária. De alguma forma, o fenômeno globalizador vai pressionando de cima para baixo o Estado através de uma intensa ação asfixiante. Uma ordem internacional privada nasce, mas eu não acho que foi voluntariamente, porque se eu pego aqui o que ele falou, de alguma forma o fenômeno globalizador vai pressionando de cima para baixo o Estado, ou seja, o povo, através de uma intensa ação asfixiante, imposição. O processo de subjugação dos Estados a uma autoridade se fez
sem, no entanto, tocarem na soberania. Soberania intocável. Assim, dividindo os dois sistemas. Aí começamos a ver os dois sistemas. Cambeses explica que a referida tendência levou ao estabelecimento primeiro da Liga das Nações, em 1919, em Versailles, depois da Organização das Nações Unidas. Entretanto, nós sabemos que os Estados vinculados a essas organizações nunca renunciaram à sua soberania. Isso é bem claro quando consideramos que podem retirar-se a qualquer momento. Então, eles são livres. Então, vamos ver a evolução dos três poderes lá atrás. Então, começamos dentro da soberania com religião doméstica, familiar e direito da propriedade. Aí vamos, mais ou menos uns 600 anos mais tarde, para o clero, a nobreza e o povo. E em 1800 temos a população, o território e o poder. Vocês veem como parece a mesma coisa, mas é tudo diferente. A população, o território e o poder. Então, aqui nós não temos mais nobreza, clero, na verdade só temos território, o poder e a população. Interessante isso. Os três poderes representativos do Estado, que eram compostos pela religião doméstica, familiar e direito de propriedade, então se transformam hoje, em 1898, na população, o território e o poder. Interessante que esses três poderes só podem ser definidos juridicamente, isto é, eles apenas podem ser apreendidos como vigência e domínio da vigência, validade, de uma ordem jurídica. O Estado é agora definido pela ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem comum, de novo. Encontramos o bem comum tantas vezes na história, situado em determinado território. O povo é agora formado por quem o direito estadual reconhece como integrante da dimensão pessoal do Estado, 1920. Ou seja, pertence ao povo quem o direito do Estado declarar. O indivíduo pertence nada mais, nada menos à ordem jurídica daquele Estado. Não existe Estado sem soberania. Não existe Estado sem território, mas também não existe Estado sem soberania. O interessante é que os Estados, ou melhor dito, as ordens jurídicas estaduais da época, se intitulam ou são designadas como soberanos. Pode? Esta soberania dos Estados pode apenas dizer que essas ordens estão subordinadas à ordem jurídica internacional. Ou, por definição, que os Estados são comunidade jurídico internacional imediatas. E todas, a área jurídica está ligada à parte internacional. A soberania do Estado, antes abordada, é o fator decisivo para a admissão do primado da ordem jurídica estadual. Dizer que o Estado é soberano não significa outra coisa, senão que a fixação da primeira Constituição histórica se pressupõe como fato gerador do direito sem que a esse propósito se faça referência a uma norma de direito internacional. E qual foi a primeira Constituição? A Constituição dos Estados Unidos. Então, qual é o argumento para um Estado soberano? O Estado, como sociedade política, existe para que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir seus respectivos fins particulares. Resumindo, o bem comum. Mas a minha pergunta hoje é: qual é o bem comum do Estado? Quais são os respectivos fins particulares que estão na agenda? As finalidades nos Estados são as mesmas finalidades da sociedade humana? O bem comum dividido pela sociedade política é o mesmo bem comum da sociedade humana? Não. O Estado, nos últimos anos, tem emergido como um agente regulador da vida baseado em um padrão de vida imposta, uma suposta saúde social, política e econômica,
de acordo com o próprio Estado reinante e não como o povo. Nós temos provas disso em todos os aspectos, no Brasil especificamente. No entanto, não esquecemos que o Estado definido hoje como uma organização política, administrativa e jurídica do grupo social, que ocupa um território fixo, está e sempre estará submetido a uma soberania. E tem como finalidade o verdadeiro bem comum do povo e não o bem comum político. O direito positivo. Todos nós sabemos o que é, também chamado de juspositivismo. É um conjunto concreto de normas jurídicas tem validade por determinado tempo e base territorial, diretamente ligado ao conceito de vigência e leis, regulamentos e outras normativas que integram o direito de um território. Ele é definido e aplicado pelo Estado. A base dele é a Constituição Federal do Brasil, de 1988. Direito positivo tem sua origem e fundamento no direito natural. É um conjunto concreto de normas jurídicas que apresentam a forma e formulação, estrutura e natureza culturalmente construídas ou as leis que temos que nos submeter. É criado por meio de decisões voluntárias e depende da manifestação de vontade, por exemplo, de uma autoridade ou de uma sociedade. Então, para mim, não tem ligação. Mas é a base do direito natural. Com respeito a isso, eu quero recordar que os termos soberano e soberania foram sempre referidos ao longo da história em 3 sentidos, cuja verdadeira definição se conserva até hoje, mas têm sido manipulados e confundidas propositadamente para prejudicar e obscurecer a teoria da soberania contemporânea. Através de quem? Filósofos. Não foi os advogados, foi os filósofos. Não existe poder supremo de um Estado. Então, qual é a solução? Qual é a solução para isso? Nós começamos com religião doméstica, familiar e direito de propriedade. Depois fomos para clero, nobreza e o povo. Depois fomos para a população, território e o poder. 1891, com a assinatura da nova Constituição que transformou o Brasil em Brasil com Z. Temos Constituição, território e o poder. O povo desapareceu? Não, ele está na Constituição. E hoje o que é que nós temos? Executivo, legislativo, judiciário. Onde é que está o povo? Onde é que está a Constituição? A Constituição tem que estar em algum lugar? Assim. Executivo, legislativo e judicial dizem que são os guardiões da Constituição. Mas eu não vejo eles aqui. Entendem? Uma reforma mundial do poder jurídico e político que hoje mantém refém tanto a soberania como o bem comum do povo. Isso não é só no Brasil. Como? Através de uma reforma das Nações Unidas. Então, como é que nós vamos fazer para nós trazermos isso tudo? É uma mudança tão grande. Onde é que está? Como é que nós vamos fazer para libertar essa Constituição que hoje ela é refém? Só que nós estamos vendo isso não só no Brasil, estamos vendo isso na França, nós estamos vendo isso em Portugal, nós estamos vendo isso mundialmente. Então, como é que nós vamos resgatar isso tudo? Em primeiro, qual é o órgão que hoje governa tudo? Nações Unidas. As Nações Unidas estão passando por uma reforma neste momento, e essa é o início para isso acontecer. Porque através de uma reforma das Nações Unidas e dos tratados impostos a cada Estado mundial, incluso ao Brasil, isso é possível. Mas tem que vir.
Tratados que foram assinados em 1919, hoje não valem mais, não tem mais valor. A desmantelização, como é que eu falo a palavra? Quando você rompe o rompimento das corporações dos Estados e sistema corporativo para um sistema soberano individual, delimitado por territórios com uma organização internacional baseada nos verdadeiros direitos humanos e gerida por um verdadeiro tribunal internacional soberano. É o único jeito. É o único jeito. O sistema todo tem que ser desmantelado. Essa é a palavra. E tem que vir uma verdadeira organização internacional de direitos humanos e jurídica, gerida por um tribunal internacional soberano. A adequação de um sistema universal que respeita o bem comum do cidadão e cada soberania no mundo multipolar e não no mundo unipolar. Mas nada disso será possível até que haja de novo uma união entre todos os Estados. A união faz a força. O que o sistema fez nos últimos anos? Separou. E a união foi. Nós vimos isso no último momento de pandemia, não é? Uma reformulação do que realmente é o bem comum, o descarte de uma sociedade consumista, a volta dos reais valores que governam a soberania, o descarte de poderes políticos e, mais que tudo, a separação das classes em todo nível baseado no escalão corporativo imposto pela sociedade política e moral de hoje. A que eu me refiro? Presidente da República, ministros. Estado de São Paulo é enorme, tem 70 deputados. Portugal é mais pequeno que o Estado de São Paulo, tem 230 deputados. Enquanto não houver uma reformulação desse lado, o jurídico nunca vai ganhar, especialmente o jurídico de verdade. Então, para ter um nível de transparência, tem que ter uma reformulação inteira do sistema. E nós não estamos falando só do sistema jurídico. Em contraponto sobre esse direito da soberania, eu vou mostrar um vídeo que é muito interessante. É um vídeo que eu uso muito nas palestras que eu faço, até em lives, que nos mostra o que é o bem comum. Nós temos um cidadão contra um painel de juízes nos Estados Unidos. Esse trecho desse filme ele é baseado num roteiro, num livro de Ayn Rand. Ayn Rand está em 1919, e a mulher já sabia sobre soberania. Agora, Ayn Rand é muito interessante, porque Ayn Rand veio da Rússia. Ela se infiltrou no sistema de Hollywood e começou a escrever roteiros. E esse filme só foi produzido recentemente, eu acho que foi em 1970. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, porque em 1920 ninguém entendeu do que ela estava falando. Todo mundo dizia que era louca. Hoje, vendo isso, 100 anos mais tarde, nós entendemos. Audiência com o Conselho, 27 de novembro. Harry Reardon, você é acusado, junto com Kenneth Daniger, ausente, de violar o artigo 64 da Lei da Equalização. Especificamente, a venda ilegal e transferência de 4.000 toneladas de material estratégico, conhecido como metal Reardon, para Kenneth Daniger e sua companhia de carvão. O que alega, senhor? Não reconheço o direito deste tribunal me acusar, nem reconheço alguma ação minha como crime. Senhor Reardon terá que entrar com um apelo perante este tribunal. Recusar-se a obedecer à lei não é uma defesa.
Se acredita que pode tomar minha propriedade apenas porque precisa, é o mesmo que pensa qualquer ladrão. A diferença é que um criminoso não pede a minha permissão. Senhor, devo lembrá-lo que a punição que este tribunal pode lhe impor é severa. Vá em frente. Imponha. Se me sentenciar à cadeia, envie homens armados para me pegar. Eu não irei voluntariamente. Se me multarem, terão que tomar meus bens. Eu não pagarei voluntariamente. Se sentirem que tenho o direito de usar força contra mim, então mostrem sua força. Tragam armas. Senhor, não temos intenção alguma de apontar armas e tomar a sua propriedade. Então por que estamos aqui? Sr. Reardon, o senhor está deturpando o ofício e o propósito da lei da equalização. Baseia-se no princípio supremo, o princípio do bem comum. Definido assim por aqueles que ditam e regulam nossa conduta em nossas casas e negócios, roubando nossa liberdade para obter seu poder. Ordem no tribunal. Sr. Reardon, o senhor vai querer que se pensem que trabalha apenas para o seu próprio lucro? De fato, quero que isso fique claramente entendido. Não reconheço o bem dos outros como uma justificativa para minha existência. Se sua lei exige que nada devo receber pelo meu trabalho, exige que eu seja uma vítima, então eu digo, o bem comum que se dane, eu não farei parte disso. E como é que isso beneficiará o seu próximo? Não lhe devo uma resposta, mas posso dizer de 1000 formas. Milhares de empregos, bilhões em receita, alimentando nossa economia, apesar dos seus esforços para destruir a base de nossa existência. E creio que a maioria dos meus próximos diria o mesmo, se tivesse uma voz. Mais uma manifestação e a sessão será suspensa. Botar esse desgraçado na cadeia é suicídio. O Instituto nunca conseguirá o metal. Precisamos de um exemplo, não de um mártir. Nós não podemos criar um precedente como ele. Aham. Sr. Reardon, em seu nome, a corte entrou com uma alegação sem contestação e o consideramos culpado. O senhor está condenado a 10 anos de prisão e uma multa de 50 milhões de dólares. A condenação de Kenneth Daniger será retida até seu comparecimento perante este corpo. Agora, Sr. Reardon, levando em consideração suas ilustres realizações, suas contribuições à sociedade e sua total cooperação nesta questão, sua sentença está suspensa. Este julgamento será adiado. Audiência com o Engraçado, não é? Eles impuseram um castigo. 50 milhões, não foi? 10 anos. Mas o que eles falaram? Nós não queremos um mártir. Eles não querem admitir que eles estavam errados, então eles perdoam ele. Que coisa. O povo não entendeu, mas ele entendeu. Porque eles não podiam condenar ele. O que ele fez? Eu não reconheço o Estado, porque ele sabe que ele é soberano. E mais, eu não irei voluntariamente. Que palavras tão fortes. Não reconheço. Por quê? Porque a soberania não tem ligação com o direito positivo. Ela só tem ligação com o direito jurisnaturalista. Então, quando nós vemos, para nós entendermos onde nós estamos hoje, nós precisamos entender de onde nós vimos. Todo mundo me pergunta, Cassandra, o que é soberania? Vai estudar. Vai ver lá o que é soberania. Onde é que começou essa soberania? Ah, mas o filósofo fala que é isso. Não, esquece os filósofos todos. São um bando de salafraios. Vai estudar, entende? Porque nós temos 3 poderes originais que hoje se viraram nos 3 poderes. A diferença aqui entre o justnaturalismo e a soberania
e o positivismo, corporação. Então, para nós entendermos onde estamos, nós temos que entender a história, porque nós temos que pegar a base da história para voltar por ela, para que nós tenhamos um Estado saudável, um direito saudável, não uma OAB da vida, que trabalha com uma Constituição que está refém, que o Dr. Paulo falou ontem, que eu falo muito, que foi estuprada. Então, toda mudança ela começa dentro de cada um de nós, de todos nós, doutores e o povo. Porque nós somos o caminho para o resgate da nossa soberania, que ela seja individual ou nacional. E não só, o resgate ainda maior da nossa Constituição. Constituição que é a voz do povo, é a voz da soberania. Nela, vocês têm a Carta Magna das Nações Unidas. Está lá escondida. Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá dentro. Que todas as constituições têm que ter eles. E o que aconteceu? Tem um bando de salafrários que está com ela, não é? E acha a coisa mais natural estuprar essa Constituição. Então, quando eu estou agora fazendo Direito Internacional e Direito do Homem, é uma coisa muito séria, porque nós somos responsáveis por essa mudança. Não podemos brincar mais. Nós estamos num momento crítico de retransformar o Brasil, que foi instituído em 1891, Estados Unidos do Brasil, com um Z, numa corporação. Nós temos o dever hoje, e nós estamos nesse caminho de reinstituir essa soberania perdida, tanto do povo, como a soberania nacional ao Brasil. Como vários países está acontecendo mundialmente. Então, nossos títulos de doutores, eles pesam imensamente. Um peso de uma responsabilidade enorme. Eu acredito que todos que estamos aqui, e todos que nos estão ouvindo, sabem desse peso. Não é um peso. Ela é uma liberdade. É uma liberdade incondicional. Então, isso é que nós temos que ter em mente. O peso da responsabilidade se transforma numa liberdade. É importante, porque a soberania, ela sempre vai existir. Ela existe, só que ela está escondida em algum lugar. Temos que cavar e trazer ela de volta. Jair Bolsonaro trouxe isso. Desde 2019, através do decreto, e ele teve eu procurava por toda a parte, eu sou forense, e em setembro de 2021 ele emitiu um decreto sobre soberania, sobre incluso castigos que aconteceriam se a soberania fosse estuprada. Está lá. Uma lei assim bem pequena, e nos últimos 2 parágrafos ele protege o povo em manifestações pela ordem da soberania. Aí eu me diz assim, ele entende sobre soberania, que bom. Então, eu gostaria de dar essa finalidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós, vocês, da ANAB, essa responsabilidade é uma coisa tão, tão importante que está acontecendo. Para nós transformarmos isto em isto. Leis superiores de direito como produto natural. Pressuposto, valores, existência das leis naturais, ao invés de ser uma ordenação imposta. Nós temos isso com o caríssimo lá Moraes, com o Supremo que temos. É uma imposição sobre todos nós, sobre vocês, advogados, porque nada mais funciona senão a ordem deles. Isso não é natural.
Então, é uma responsabilidade grande. Estamos prontos para isso? Estamos. Porque estamos com um caminho pavado para isso. Então, eu quero agradecer a vocês, doutores da ANAB, ao público, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Ter relatado um pouquinho da história da profissão, a história da soberania e, quem sabe, pavimentar um pouquinho mais os nossos corações com essa soberania. Muito obrigada. Bom dia. Oi. Bom dia mais uma vez, caríssimos advogados aqui presentes, advogadas, à mesa, pessoal do doutor Carlos Schneider. E dizer, doutora Cassandra, realmente o que a senhora coloca aí é a verdade, é a realidade dos fatos. Porque eu acompanho já a senhora através da live com a doutora Lorena, né? Então, o que eu aprendi sobre a soberania, sou hoje um estudante da soberania natural, é que nós, como temos a nossa origem divina, como a senhora falou, dada por Deus, que ninguém pode tirar, só Ele. Então, está dentro de nós essa soberania, é o nosso espírito, a nossa alma, ninguém pode tomar. Porém, o nosso corpo externo pode ser a corporação, mas ela não sobrepõe jamais a soberania interna que é nossa. Assim, vou trazer para a advocacia. Eu não reconheço a OAB como representante dos advogados brasileiros. Reconheço a ANAB porque ela é fruto dessa soberania. Nós somos livres para laborar, para trabalhar no mundo jurídico. Não é uma corporação que, ademais, acima de fraudes e enganações, quer sobrepor os profissionais desta área. Então, por isso, eu sou soberano como advogado e jamais vou reconhecer a OAB como representante do advogado brasileiro. Obrigado. Nós temos que entender que a OAB ela não foi criada para defender o advogado. Ela foi criada para defender uma Constituição fraudulenta criada em 1988. A primeira Constituição que foi fraudada foi em 1891. Aí começou o processo. 1988 cimentou a segunda fraude, que, na verdade, o que foi mudado na Constituição, pelo que eu li, protege os bancos, protege os políticos e tira o povo da equação. E pior, institui uma OAB para proteger eles. Proteger eles de quê? Se é uma farsa. É uma farsa. Uma farsa que não existe mais, mas está lá protegendo. Então, o que é que isso nos diz? Nós estamos dentro de um sistema que não exista? Sim. O que é que existe nesse sistema? Então, hoje nós temos a ANAB, que é constituída por advogados que têm o bem comum verdadeiro do povo no caminho deles. Não tem o bom comum da política. Não é o bem comum da política, é o bem comum do povo, o bem comum de uma nova Constituição. E a Constituição vai ter que ser refeita, não tem outro jeito. Nós temos quantas mudanças desde 1891? Ela precisa ser refeita. Ela precisa ser refeita para trazer de volta o bem comum. É através do Riordan que eu comecei a gostar do bem comum. Uma palavra que eu adoro. Eu acho ele fantástico. Mas...
dia aos doutores. É um prazer lhe conhecer, né, pessoalmente. Obrigada. Meu nome é Josefa Guedes. Eu tenho uma pergunta para a doutora, e é uma pergunta reflexiva. E até para mim, gostaria que me ajudasse também nessa reflexão e aos demais doutores e doutoras que estão aqui. Diante de todo o exposto que a doutora expôs, eu pergunto. Minha pergunta é bem simples e bem direta, que eu sou uma pessoa muito direta. Diante do teu exposto, esse pensamento de soberania, liberdade e todos esses conceitos que foram colocados, não existe uma linha tênue entre dois sistemas, o capitalismo e o socialismo. Ao longo da minha vida acadêmica, que não é só na área do direito, eu ouvi muitos discursos com relação à soberania e com relação a tudo que a doutora falou aí. Existe, para você, né, e para nós, não existe essa linha tênue entre esses dois sistemas que a gente precisa ter muito cuidado com ele. Obrigada. Existe uma cor entre o preto e o branco? Existe, é o cinza. Mas existem vários tons de cinza. Existe um cinza mais escuro e um cinza mais claro. O cinza é uma comunhão do preto e branco. Só que se tem mais preto, vai mais para aquele lado. Vamos pensar, preto é o negativo. Para isso existir, precisa ser, tipo, pegar a Constituição toda e reanalisar bem por bem, o bem comum, verdadeiro. Então, sim, pode existir absolutamente, mas não pode existir esse sistema. Sim, a última. O sistema corporativo, ele pode existir? Não. Não pode. O que está acontecendo com os metrôs de São Paulo? Perfeito exemplo. A parte privativa não teve nenhum problema agora. A parte que pertence supostamente ao governo, porque não é o governo, é uma corporação, lá registrada nos Estados Unidos, com sindicato, eles não estão pensando nos direitos dos manobristas de todo mundo, eles não estão pensando neles. Como o Tarcísio falou, eles estão fazendo isso por interesses políticos. Então, pode haver? Não, eu não acredito. Para fazer isto, isso tem que ser totalmente privatizado, fora da influência americana. Nós vimos que tudo começou lá. Aí, sim, podemos ter um meio termo. Mas não pode ser um cinza mais escuro, nem um cinza mais claro. Tem que ser um cinza. Sabe uma coisa? Essa batata está no vosso colo. Nos advogados da ANAB. E mais ninguém. Vocês é que têm que encontrar um equilíbrio entre esses dois. Mas eu tenho uma notícia. Isto está acabando, a partir de janeiro 24. Sabe por quê? Temos a implementação do BRICS. Isso vai mudar muita coisa, mas muita coisa mesmo. O Brasil está no meio. Eu acredito que eles vão fazer a coisa certa, senão é outro problema que nós vamos ter. Então, existe. Mas, para isso existir, tem que ter advogados do bem. Advogados que não estão apenas pensando no que o título de doutor pode render a eles. Porque é muito bem você pôr a cravatinha, um terno de 1.000, 2.000 euros e ir
Ah, doutor. Quando me chamam de doutor, eu não gosto. Então, qual é o seu... O que você quer? Para quem você está trabalhando? Isso é que vai fazer a diferença nessa linha entre o meio. Qual das Chinas? Doutora, só um pouquinho, como nós estamos transmitindo para todo mundo, eu gostaria que a doutora usasse o microfone para fazer seu comentário, por favor. Só uma réplica. E aí, a China, lá no auditório do Banco do Brasil, foi ela que fez esse congresso lá, né? E coisas assim, sabe? Inclusive, que eu fiquei assim, poxa, a China já está dentro de Pernambuco, em que ano? do Brasil, mas isso foi em 2020. Então, eu participei, né, e ela está com tudo dentro do Brasil, inclusive Pernambuco, com a questão da energia eólica e energia solar. Então, minha preocupação é que a gente, por isso uma reflexão, do cuidado, né? Claro, nós somos pessoas que Deus está usando para fazer um direito diferente, diferenciado, eu creio nisso, né? Mas existe o BRICS, como é Brasil, Rússia, Índia, China, né? E a África do Sul. A gente tem que ver que cada país desse, principalmente China e a Rússia, tem uma base socialista. Agora, eu sempre falo que eu não acredito em socialismo, nem em comunismo, nem em direito, nem em esquerdo. Por quê? Porque essas 4 organizações foram tão infiltradas nos últimos 50 anos que eu nem sei mais quem é quem. Então, por isso que eu sempre falei que partidos políticos deviam acabar. E você quer se apresentar como deputado? Se apresenta, mostra o seu currículo. Me mostra quem você é. Você quer ser presidente? Me mostra. Eles teriam que estudar muito, porque eles não têm o respaldo. 2022, dezembro, Jair Bolsonaro emitiu um decreto sobre energia geolítica, não foi? Uma empresa abriu, supostamente consórcio, e tem os direitos sobre o Brasil. Ela não é chinesa. Não tem nada da China. Ela abriu o subtamento. Ela é brasileira. Então, o que acontece? O antigo partido comunista da China sempre teve as garras no Brasil. Quem foi que financiou e está financiando ainda hoje o PT? Quem é? Vocês sabiam que a origem do PT era uma metalúrgica inglesa? No início de 1919. Quem foi que criou o BNDES? Vocês acham que foi o brasileiro? Não. O BNDES, até recentemente, tem desaparecido. Ela é americana. É Petrobras, em solo brasileiro. Os acionistas é tudo nacionalizado brasileiro. Então, o que nós tivemos nos últimos anos? Nós estamos morando no Brasil em solo arrendado a outros países. Então, quando eu vi esse decreto, eu estava preocupada com o Brasil, com a China, com tudo isso. Só que aí eu vi os decretos de energia. Na verdade, as empresas de energia do Brasil, elas têm até, eu acho que são
daqui a 3, 4 anos para acabar. Eles precisam impor outro tipo de energia. Isso é a primeira coisa. Eu estou de olho no BRICS. Não pense que eu defendo eles, porque eu estou de olho. Só que nós temos que acabar com essa coisa de socialismo, comunismo, direito, esquerdo. Olha, no próprio PL, que é do Jair. Você acha que é tudo bom lá? Não. Temos uma Zambelli da vida que nós sabemos o passado dela. Então, nós precisamos esquecer essa coisa. Nós temos democracia? A nossa própria democracia foi infiltrada. Nós não temos democracia. Não temos. E o único jeito de acabar com isso é acabar com os partidos. Me entenda. Por que um presidente da República, para ser elegido, tem que ter um partido? Se ele é o representante do povo. Por quê? Ele precisa de todo aquele dinheiro para fazer a campanha? Não. 2, 3 países da Europa pequenininhos, eles não têm partido. Eles se apresentam e dizem assim, aí você vai me dizer, não, mas eles são pequenos. Não importa. É o povo que vai eleger ele, não é o partido. Quando ele vai entrar para o governo, ele vai entrar com uma equipe de pessoas que são deputados, ministros, tudo isso. Não importa o viés deles. Você sabe o que conta? É a intenção, a intenção. Mostra o currículo. Me mostra. Mas não o currículo da universidade, me mostra o seu currículo de vida. O que você fez? Quantas obras você fez? O que você fez de trabalho voluntário? Porque ninguém faz. Me entende? Isso devia ser o viés para eles serem elegidos. E não um partido. Porque o partido, ó, põe no bolso. O que eles fazem? Nada. PSDB, Partido dos Trabalhadores, eles só vêm roubando para eles mesmos. Aí, o roubo constitui a causa? Não. Então, nós temos que ter uma reestruturação, não uma ponta só do meio. Nós temos que ter uma reestruturação. Partidos políticos só acabam com tudo isso. Nós temos que eleger uma pessoa por o que ela é. Ele vai ter que mostrar trabalho, entende? Vai ter que pesquisar, vai ter que ter conhecimento. Porque o povo hoje mudou, pelo menos a maioria dele. Depois do QG, daquelas manifestações, eu acho que hoje esperam mais disso. Então, essa é a nossa mudança. Mas estou de olho. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário e vou abrir meu espaço da pergunta para a doutora Cris, mas eu queria só fazer uma colocação rapidinha. Nós temos o nosso princípio do direito praticamente originado do direito teuto-romano, né, praticamente na construção ao longo dos anos. E teve um momento que, quando criados os burgos em torno dos Toa, né, dos Mauer, que se diz alemão, que são as muralhas na antiga Grécia, ali também era Deus representado na terra pelo rei, né? E o que ele dizia era a vontade, a expressão de Deus. Então, começa uma série, isso que você coloca aqui, do povo, né, nas suas crenças, etc. Isso. Né? Então, clero, nobreza e povo. Em algum momento, em que momento rompeu-se esta relação do povo com a religião e Deus, com a submissão à vontade do homem na subjugação do povo em suas manobras políticas para dominá-lo? Quando cidades começaram a ser construídas maiores. Porque o que acontece? Eu até escrevi isso no meu artigo, na revista no mês passado. Quando você tem uma casa pequena, não tem problema em vocês fazerem um serviço todo. Só que, cada vez, quanto mais a casa é grande, mais você vai precisar de ajuda. Então, estou praticamente respondendo a sua pergunta através disso. Quando você precisa de ajuda, você vai ter que contratar pessoas. É a mesma coisa que aconteceu. Dos povos pequenos, foi grandes cidades, cidades. Cada vez maiores, tiveram cada vez que pôr mais pessoas nela. Aí é que começa o problema. Porque não é mais o povo que manda. Você, na verdade, por negligência ou por falta de responsabilidade, que hoje o que nós temos é mais falta de responsabilidade,
porque eu não me ausento dessa culpabilidade, dessa situação em que nos encontramos hoje. Por falta, nós dizemos, cuida para mim. Cuida. Mas nós perguntamos. Então, nós demos para eles, no início deu tudo certinho. Não tem problema, só que dinheiro, dizem que é o maior mal que existe. Aí, a sua casa, aos pouquinhos, ela vai entrar em decadência, até, me desculpe a palavra, virar um bordel. E é o que nós temos hoje. E é o que aconteceu. Aquela bela casa que nós tínhamos, linda, pequena, bonita, virou um bordel. Um bordel que hoje está sendo administrado por essas leis, por esse jurídico, mas eles se esquecem de uma coisa. O povo ainda tem a escritura. É a soberania. Bom dia, mesa. Bom dia, Cassandra. Bom dia, doutores. É até uma pergunta. Quando a gente entra na faculdade, tem uma grade curricular de Direito Internacional. E o professor, muitas das vezes, ele não explica, não entra num assunto sobre soberania. E hoje eu entendo por que ele não entra. Porque